Hoje, 14 de novembro de 2019, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18 a servidora aposentada Nilma Alves de Oliveira Mota. Boa tarde, tudo bom, Boa Nilma? tarde, tudo bem. Em que data e local você nasceu? Eu nasci no dia 20 de abril de 1947, na cidade de Nova Aurora, Goiás. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Todos mineiros, todos vieram de Minas. Se conheceram em Nova Aurora e se casaram lá, e lá eu nasci. Mas aos 5 anos eu já vim para Goiânia. Qual a atividade econômica de seus pais? E na ordem da família você era qual número? Eu era a primeira, meus pais só tiveram um casal de filhos e o meu pai era sapateiro, tinha uma sapataria onde ele também fabricava lá em Nova Aurora, cidade muito pequena do interior, e minha mãe dona de casa. Nilma, quando adolescente, criança, o que aspirava a ser ao tornar-se adulto? Olha, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, e sempre fui uma curiosa, uma pesquisadora que, por prédios históricos, por construções, às vezes até mais modernas, mas estudei em colégio de freira franciscana alemã, e para o meu pai toda mulher deveria fazer o magistério, porque ela estava uma educação muito conservadora e deveria estar preparada para se casar e ser mãe e esposa. Então, por isso eu fui criada dentro desse colégio, com uma educação super rígida. Mas só que, ao iniciar o 2º grau, eu pedi ao meu pai para fazer, em conjunto, o curso científico, que naquela época era desvinculado. Tinha o curso normal, destinado ao magistério, o curso científico, destinado às ciências exatas e biológicas, e o curso clássico, que era preparatório para as ciências humanas. Eu quis fazer o científico porque eu quis ser arquiteta. Então, por vocação, eu sou arquiteta. Em qual faculdade você se formou? E ao deixar a faculdade, o que tinha em mente para o seu futuro profissional? Sim, aí é uma história longa. Porque, ao terminar o magistério e me tornar professora, onde eu comecei a lecionar, meu primeiro concurso estadual foi logo após a minha formatura, que foi em dezembro. Em abril eu já fui aprovada no primeiro concurso, e fui aprovada e fui ser professora de ensino fundamental hoje, né? Na época era ensino primário. E tinha feito o curso científico e queria me preparar para ser uma arquiteta. E continuei estudando e me preparando para fazer arquitetura. Foi aí que, ao me formar, em seguida eu me casei com o primeiro namorado, e ele era funcionário da Procuradoria-Geral do Estado à época e eu professora. Ambos ainda estudando e trabalhando. E isso em 1965. Quando foi em 69, ele prestou o primeiro concurso da Polícia Federal, foi aprovado e lotado no Rio Grande do Sul. E daí o meu curso de arquitetura foi interrompido porque eu acompanhei o marido. Eu e uma filhinha que nós já tínhamos de 2 aninhos. Fomos para o Rio Grande do Sul, instalamos em Porto Alegre, e lá sempre com o desejo de voltar a estudar. Mas naquela época o trabalho dele exigia
ou então convocava para ele fazer cursos direto em Brasília, na Escola Nacional de Informação. Então a gente ficava em Porto Alegre 3, 6 meses e em Brasília também 3, 6 meses, ele estudando. Ele na Escola Nacional de Informação e eu em Goiânia na casa da família, ou dos pais ou da minha sogra. E só nos encontrávamos nos finais de semana, quando ele vinha a Goiânia. Quando nós retornamos a Porto Alegre pela segunda vez, ainda designado para trabalhar lá, nós chegamos a Porto Alegre dia 9 de maio, dia 22 de julho saiu a remoção dele para Santos, São Paulo. E assim sucessivamente nós percorremos 20 anos mudando. Foi quando ele foi convidado para vir para Goiânia. Assumir foi na época que os estudantes da UFG, muita greve e no auge da subversão. E ele foi convidado para vir dirigir a Delegacia de Ordem Política e Social. Foi aí que a gente conversando, ele me sugeriu que talvez eu fizesse o curso de Direito, porque eu poderia conquistar uma vaga no Serviço Público Federal, poderia continuar trabalhando e acompanhando ele, porque aí, por força das remoções dele, eu o seguiria. E o meu curso de arquitetura, mais uma vez, não teve condição de continuar. E eu fui, depois de 11 anos, voltei a prestar outro vestibular. E à época, na UFG, o curso era interrompido constantemente por conta das greves. Um aluno, para chegar à conclusão de um curso de Direito, às vezes demorava mais de 6 anos. Foi quando eu optei em fazer o concurso da Universidade Católica de Goiás. Então, meu curso de Direito é da Universidade Católica de Goiás, que concluí com 5 anos. Concluí em 1980, em 1981 ele foi convidado para ir para Brasília. Eu tinha recém-formado, tinha sido convidado para trabalhar no escritório do Dr. Darcy Martins Coelho e do Dr. Nelson, que eram procuradores da República em Goiás. E antes de iniciar os trabalhos propriamente dito no escritório, ele foi removido para Brasília. Naquela época, para comandar a Operação Ouro de Cumaru, no Pará. E vamos nós para Brasília de mudança e tudo. E em Brasília nós ficamos 9 anos. Então, o tribunal da 10ª região estava recém-instalado. E eu fui indicada para assumir, em 82 não tinha concurso público. Então, o TST que indicava, a 10ª região foi formada com servidores da 3ª região, que à época tinha juntas em Brasília e Goiânia, e Anápolis e Mato Grosso também, acho que tinha uma ou duas. E eu fui indicada ao Dr. Erasto Pena Júnior, que foi o primeiro presidente, foi o instalador da 10ª, e eu fui para uma entrevista com ele. E nessa entrevista ele me pediu para fazer um currículo, que eu seria submetida a uma prova que ele mesmo aplicaria. E eu fui, recém-formada, me submeti a essa entrevista, a essa prova, e fui aprovada e fui designada, já em 5 de fevereiro de 82, a fazer parte da Diretoria de Coordenação Judiciária da 10ª região. Fiquei na coordenação judiciária em fevereiro e março. Quando foi em abril,
eu já fui convidada para ser assistente da Secretaria da Corregedoria Regional da 10ª Região. E lá eu permaneci por 4 anos, quando eu fui convidada para ir para o gabinete dele. E no gabinete dele fiquei muitos anos, até o Dr. Guedes, que já conhecia o Dr. Erasto, conhecia meu marido da Procuradoria do Estado, e já sabia da minha trajetória na 10ª Região. Então, me convidou para vir para Goiânia ajudar a instalar a 18ª Região. Mas eu tinha a família lá, tinha o trabalho do marido, a minha filha mais velha, já uma vestibulanda e noiva, e foi aprovada na faculdade, e eu a tive que deixar para trás. Tinha a mais nova, que veio 17 anos depois. Estudando, eu tive que vir sozinha para Goiânia, deixar as duas com o pai, e só trouxe a mais nova no primeiro semestre, quando eu consegui uma vaga num colégio em Goiânia, que eu trouxe a pequena para ficar comigo, em Goiânia, até ele se aposentar. Porque na época ele tinha um compromisso, ele era o superintendente da Polícia Federal em Brasília, e tinha um compromisso com o diretor-geral, e teria que terminar, e após esse período, ele requeriria a aposentadoria dele, porque ele queria trabalhar em outra área. E já tinha tempo para se aposentar. E eu vim sozinha primeiro para Goiânia. Trabalhei na instalação, a convite do Dr. Guedes. Como era a Justiça do Trabalho naquela época? Como pioneira, quais as dificuldades que você enfrentou lá em Brasília, que você percebia de dificuldades na Justiça do Trabalho? Sim. A primeira, porque eu era uma recém-formada e conhecia pouco do direito do trabalho, porque eu sempre me dediquei mais a direito civil e sempre pretendia trabalhar na área de família e sucessões. E ao direito do trabalho eu sabia pouco. Então fui estudar direito do trabalho e, diante do que me foi designado, a responsabilidade era muito grande. Só que, à época, quando eu assumi, era só o doutor Marco Antônio Pereira de Matos, pai do doutor Marcelo Marques. Ele era o secretário da Corregedoria e antes ele era o diretor da primeira junta de Brasília, que tinha vindo da 3ª Região. E nós éramos o doutor Marco Antônio e eu na Corregedoria. Então eu fiz a primeira requisição de material para a Corregedoria. Só tinha as mesas para a gente se assentar. Então eu requisitei os primeiros papéis, as primeiras canetas, os primeiros carbonos, porque naquela época as máquinas ainda eram... Depois vieram as máquinas elétricas, mas a princípio não. E o primeiro material, a primeira requisição fui eu quem fiz, na 10ª Região. Então a gente era carente de toda espécie de pessoal, que era um tribunal recém-instalado, com um quadro muito minúsculo, pouquíssimos servidores, e a verba também pequena ainda, e a gente era carente de material. Às vezes a gente levava o nosso material pessoal para trabalhar. Tipo clipe, se precisava de um clipe para prender papel, a gente levava. Um grampeador de papel, a gente precisava, levava o que tinha em casa. Então, mas foi uma época assim muito pioneira mesmo, e até certo ponto desbravadora, porque foi
um tribunal assim fantástico. O doutor Erasto, muito trabalhador, muito aguerrido, e conquistou e transformou a 10ª região numa grande região. Quando terminou a gestão dele, que transferiu o doutor Sebastião Machado Filho, que foi o segundo presidente, o tribunal já estava funcionando bem. Então, a Justiça do Trabalho naquela época era muito respeitada. Muito, muito respeitada. Grandes ações, mas era uma época onde o empregado, a relação empregado-empregador, era uma relação muito respeitada pelo juiz do trabalho. Então, na corregedoria eu pude ver isso de perto. Então, as audiências, as pautas eram muito longas, em razão do volume de processo, que foi transferido da 3ª para a 10ª região, mas os juízes eram muito trabalhadores. E a sociedade, como, na sua opinião, como a sociedade via a justiça do trabalho? Sim, quando a gente dizia, porque às vezes era perguntado, onde você trabalhava? Não, eu sou da Justiça do Trabalho. As pessoas te olhavam com outros olhos. Você gozava de um respeito muito grande. Nilma, sabe-se que você fez parte da equipe, né, como você falou, da instalação da 10ª região. Como foi aquela experiência? Quais foram os principais personagens que articularam a criação do tribunal em Goiás? Você se recorda? Olha, eu soube, depois de já convidada para vir a Goiás pelo Dr. Guedes, que era um tribunal novo, que estava sendo instalado com poucos recursos e que o primeiro presidente seria o Dr. Otávio José de Magalhães Drummond Maldonado, mas que era juiz de primeiro grau e com pouca experiência em administração. Então, o doutor Otávio, pelo que me foi constado, porque eu não presenciei essa época, abdicou de ser o presidente e em favor do doutor Guedes. E foi já com quem eu trabalhei, foi com o doutor Guedes. E à época eu vim, fiquei lotada na presidência do tribunal, e ele me pediu a princípio que ajudasse a montar o gabinete dele. E na época nós tínhamos 2 servidoras, só que uma hoje é desembargadora da 10ª, a Silene. E depois do gabinete dele, o doutor Paulo Roberto Fleury era o secretário-geral da presidência. Ele me pediu para ajudar a montar a coordenação judiciária, porque eu já tinha experiência da 10ª de coordenação judiciária. Foi quando a diretora de coordenação judiciária era a Leninha, a mulher dele. E eu fui ajudar a montar a coordenação judiciária, o serviço de cadastramento processual, porque na época eles estavam autuando os processos sem classificá-los. Então foi um transtorno. Nós tivemos que recomeçar e refazer o trabalho todinho. E depois que a coordenação judiciária já estava caminhando bem, ele me pediu para ir para a assessoria jurídica da presidência dele, que na época tinha como servidor o Roberto Rodrigues de Oliveira, que hoje é procurador da Fazenda Nacional, e o Leonardo Buissa, que era recém-formado da UFG e hoje é juiz federal, se não me conta, pelo que eu sei. E nós tínhamos como atribuição todos os processos de competência da presidência. Dentre eles, os recursos de revista, as ações rescisórias, dissídios coletivos e tudo.
Depois, outros servidores, à medida que foi feito o concurso, outro concurso, foram lotando outros servidores. Na sua opinião, você acha assim que o fato do doutor Otávio Maldonado abrir mão em favor do doutor Guedes ajudou no funcionamento mais rápido do tribunal? Penso que sim, porque o doutor Maldonado era de outra região, ele tinha vindo de Brasília, ele conhecia, o relacionamento dele não era muito amplo no estado de Goiás, em Goiânia. E o doutor Guedes não, já era goiano daqui, já conhecia bem como funcionavam as coisas em Goiânia, era procurador do estado, então ele conhecia o interior e conhecia vários prefeitos do interior que ajudaram muito na instalação das novas juntas, né? Porque a época era junta, criadas com a lei que criou o tribunal, e ajudou a instalar essas juntas. Então, eu penso que o Dr. Guedes ele teve mais oportunidade, mais condições de ser o primeiro presidente para instalar e botar o tribunal para funcionar aqui em Goiás. Foi difícil, Muito. naquele momento? Muito difícil. Colocar o tribunal para funcionar, você que estava bem próxima do doutor Não Guedes? a gente não tinha recursos. Nós contávamos com a ajuda e com a boa vontade de todos, inclusive dos servidores do primeiro concurso. Mas eram servidores, assim, à época, que era do concurso de 91, dentre eles Ricardo Lucena, que está até hoje aqui, mas eram servidores assim que realmente amavam o que faziam. Estava na Justiça do Trabalho, não era por opção, não era por querer mesmo. Então isso ajudou muito. Ajudou. Foi uma equipe muito boa e que contribuiu muito para o sucesso do tribunal. Inclusive, você estava falando anteriormente para a gente que os sindicatos, né, ajudou na... Sim, pelo que eu sei, de ouvir dizer, que à época os sindicatos eram atuantes, né, e tinham interesse na instalação em várias do interior. Então, alguns sindicatos, me parece que ajudou o Dr. Guedes, ajudando com fornecimento de mesas, sabe, de materiais para a instalação das varas, em algumas varas do interior. É o que eu tenho notícia da época, dessa fase. As prefeituras e sindicatos, eu acho. Nilma, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Observando toda essa estrutura hoje, como pioneira, esperava que o TRT crescesse tanto? É uma das coisas que me faz muito feliz em ser servidora da Justiça do Trabalho, porque eu participei dessa época. Eu vi o tribunal ascender assim, em pouco tempo, e se tornar um dos melhores do país. Eu fiz parte dessa equipe que ajudou o tribunal a chegar a isso. E na administração do Dr. Platon, já em 97, o tribunal vinha da administração do Dr. Sebastião Renato de Paiva, que era um juiz mais conservador e tinha um estilo diferente de trabalhar. E o Dr. Platon, não, mais despojado, mais informal. E o tribunal realmente, ele chegou com uma visão diferente. Ele trouxe o Dr. Luiz Carlos, que já tinha experiência em Brasília, para ser o primeiro diretor-geral aqui, e deu uma roupagem nova do tribunal. E contou-se com uma equipe, o assessor dele era Ricardo Lucena, que já conhecia
o quadro de servidores. O doutor Platão também já familiarizado com todos os juízes de primeiro grau. Então, o doutor Platão era aquele presidente bem informal, que se dirigia a um juiz que estava com uma pauta extensa, com sentenças atrasadas, e o doutor Platão se dirigia, saía da presidência, se dirigia a uma junta e conversava com os juízes e pedia a eles, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E com isso ele teve a colaboração de todos, tanto de servidores quanto de juízes de primeiro grau. E com isso o tribunal realmente chegou aonde chegou. O nosso prazo médio na época era o melhor do país, o número de julgamentos também. E a equipe formada pelo Dr. Platão, eu me orgulho muito disso, porque eu fiz parte dela, era um time de servidores que vestiu a camisa do tribunal. A gente não trabalhava pensando em salário, pensando em conseguir qualquer posição, a gente não tinha grandes ambições com relação a isso. Um colega era colega, parceiro do outro, era uma equipe que trabalhava coesa, participando de tudo e com o apoio tanto da presidência como da direção geral, o que era preciso ser feito. Eles nos apoiavam em tudo. E com isso acho que o tribunal floresceu. Você trabalhou em diversos setores do nosso tribunal, né? E um de grande relevância foi a corregedoria. Como foi a sua experiência ali na corregedoria? Olha, Leone, a convite eu vim do Dr. Guedes e fiz parte da assessoria jurídica dele. Em 97, até 97, quando o Dr. Platão assumiu a presidência. E eu tive que me ausentar do tribunal de dezembro, véspera do recesso, até fevereiro, quando ele tomou posse e o secretário da corregedoria à época, eu ainda continuei fazendo parte da assessoria jurídica dele, do Dr. Platão. Fiz do Dr. Guedes, do Dr. Otávio Maldonado, do Dr. Sebastião Machado Filho e no início da gestão do Dr. Platão, sempre na assessoria jurídica. E o secretário da corregedoria era o Soares. E quando eu retornei, que eu tive de licença médica, que nós sofremos um acidente em dezembro, e nesse acidente eu perdi meu marido. E eu tive fraturas de vértebras e fiquei semi-imobilizada e afastada do tribunal até fevereiro, quando eu, contrariando a equipe médica que cuidava de mim, decidi voltar ao trabalho, ainda semi-imobilizada, que para mim era terapia, para superar tudo que eu tinha passado. Voltei ao trabalho, mas na assessoria jurídica. Quando foi em novembro, o Dr. Platão, o Soares pediu aposentadoria, e o Dr. Platão chegou para mim e falou assim, Nilma, eu quero você na corregedoria. Foi na corregedoria, o Dr. Platão falou, sim. Nós temos uma corregedoria instalada, mas eu quero que você ponha aquilo para funcionar. Você tem a liberdade de montar a sua equipe e fazer o que for necessário. Eu quero ver a corregedoria funcionando. 97. Naquela época, fazia parte da corregedoria o setor de precatórios, que tínhamos precatórios a ser pagos de 20 anos atrás, tanto os federais como estaduais e os municipais, que não se pagava precatório. O setor de estatística de todo o tribunal, onde nós criamos mapas de controle de produtividade, inclusive dos juízes de primeiro grau. Controlamos o primeiro grau todo.
embora isso pode desagradar a muitos juízes de primeiro grau, mas o presidente e o corregedor queriam isso em mãos. E eu contei com uma equipe que foi formada por mim, mas de excelentes servidores, excelentes, que sem eles eu não daria conta de ter feito o trabalho que eu fiz na corregedoria. E fiquei na corregedoria com todo o doutor Platão, depois com a doutora Alba, depois com o doutor Saulo, na administração da doutora Kátia. Ela me pediu para assumir a diretoria de arquivo e jurisprudência. Foi quando nós estruturamos um novo método de trabalhar, inclusive a biblioteca, setor de arquivos, nós reestruturamos tudo. Uma equipe fantástica também. E depois, na administração da doutora Dora, ela simplesmente falou assim, não, seu lugar é na corregedoria, eu quero que você volte. E eu voltei a trabalhar com a doutora Dora. Na presidência? Na corregedoria. Ah, na corregedoria. Na corregedoria, sim. E à época, a gente, desde a administração da doutora Alba, foi um trabalho assim, da corregedoria, muito exaustivo, porque nós viajávamos muito. Nós tínhamos muitas varas no interior e a doutora Alba, além da correição, ela fazia inspeção judicial. Então, praticamente, o doutor Luiz Carlos e eu, nós visitamos as varas em 2 ocasiões por ano, a cada ano, além do trabalho daqui. O número de correcionais, de reclamações correcionais, no início eram muitas, depois foram diminuindo. Os juízes de primeiro grau foram se acomodando, entrando num ritmo bom de trabalho, e as correcionais começaram a diminuir. O setor de precatórios começou-se a pagar precatórios pendentes, inclusive os estaduais, de muitos anos. E na gestão do doutor Saulo, foram expedidas as primeiras ordens de sequestro e de intervenção federal no estado de Goiás por conta de violação à ordem cronológica de pagamentos dos precatórios. E aí foi fantástico, porque a gente viu pessoas que estavam para receber, servidores públicos que tinham débitos trabalhistas para receber, de muitos e muitos anos, alguns já tinham morrido, e nós vimos tanto os federais quanto os estaduais e os municipais serem pagos. Eu mesmo fui uma das que recebi um precatório. Então, isso foi fantástico, foi muito bom. A gente viu o resultado do nosso trabalho, vimos o resultado, né? Todo do mundo trabalho. feliz. Todo né? mundo feliz, muito bom. Reconhecido. Uma época muito produtiva. E depois, na gestão da doutora Dora, à época, nós já, na administração dela, nós já tínhamos 36 varas instaladas, 13 na capital e 23 no interior. E percorrer tudo isso, e mais as da capital, e mais a parte da corregedoria propriamente dita, era bastante trabalho. E no interior, quando vocês viajavam, você percebia, assim, havia falta de servidores Sim. nas varas, ou o quadro de servidores, a estrutura humana era suficiente? Não, havia falta, sim. Mas, à medida que iam sendo realizados concursos, às vezes até requisitados servidores mesmo de outro órgão federal, e às vezes tinha algum que tinha interesse em trabalhar no interior, eram designados, mas eram carentes. De material físico, a administração sempre se preocupou e fazia tudo para atender. Quando foi introduzidos os computadores, o serviço de informática trabalhou muito no interior, criou-se um sistema de trabalho muito bom, ajudou muito, muito, mas tinha varas, então, que eram instaladas. Quando foi instalado por
por exemplo, lá no norte, o diretor que foi para lá trabalhava com servidores assim, com a equipe mínima, muito difícil. Posse, a mesma coisa. Foi várias que foram instaladas assim, como diz, com garra mesmo. Doutora Nilma, você trabalhou praticamente com todos os presidentes do tribunal, né? Sim. Fale sobre essa rica experiência. Um privilégio, não é? Olha, eu agradeço muito ter me aposentado na época e da forma que eu me aposentei. Não me aposentei por... Eu já tinha tempo para aposentadoria contado e não quis requerer minha aposentadoria antes, porque eu sempre gostei muito do que eu fazia. Embora pensasse que eu talvez não fosse me adaptar na área jurídica, porque a minha vocação era outra, de uma área totalmente distinta, mas me inseri muito bem na área jurídica e amava muito o meu trabalho aqui. Toda a vida eu gostei muito. E não queria me aposentar, porque o tribunal, para mim, eu vinha para o trabalho como se eu fosse passear e não tinha pressa para ir embora, porque para mim eu fazia com muito gosto. Amei e amo meus processos até hoje. E tive que me requerer minha aposentadoria. Quando foi que você se aposentou? Em 2007, logo após o término da gestão da doutora Dora. Ela me pediu que eu continuasse até o final, apesar de ela já saber que eu estava com meus pais doentes. Eu, filha única, que eu perdi o único irmão que eu tinha em 89, e os meus pais já com 84 anos doentes. E era para cuidar deles, porque eu não tinha quem cuidasse. Eu era a única filha. Então, eu não sabia se dava assistência ao tribunal, ou se eu cuidava dos meus pais, ou se eu cuidava da minha casa e de uma filha adolescente, que a minha caçula estava adolescente na época. Então, eu fui forçada a requerer aposentadoria em razão dessa circunstância. Mas o trabalho com todos os presidentes, e depois presidente corregedor, me enriqueceram muito. Os colegas que eu tive em todas as gestões, tanto o meu relacionamento com os juízes de primeiro grau sempre foi excelente. E como foi trabalhar com juízes, presidentes tão diferentes um do outro? Como que você conseguia administrar essa questão? A gente faz uma adequação a cada chefe, a cada superior. Como que era o Dr. Guedes, por exemplo? Fala pra gente. O Dr. Guedes, a gente não tinha um contato, apesar de trabalhar na presidência, na assessoria jurídica da presidência, a gente não tinha tanto contato pessoal com ele, porque o Dr. Guedes, quando ele ficava no tribunal, ou ele estava nas sessões presidindo, ou ele estava resolvendo processos administrativos mais sérios, referência à parte administrativa, e a parte judicial, que era da qual eu fazia parte, era delegada a nós, servidores. Nós que tomávamos conta. Então, a gente não tinha muito contato com ele assim. Depois, com o doutor Otávio, que eu continuei fazendo parte da assessoria jurídica, não, o doutor Otávio era aquele presidente super amigo, sabe, muito fino, muito educado, um professor. E a gente trabalhava, despachava com ele quase todos os dias, e cada despacho era uma aula que a gente tinha. Foi muito, muito agradável trabalhar com o doutor Otávio. Ele costumava trabalhar à noite? Só, quase à noite. Ele chegava no tribunal depois das 15 horas, 15, 16 horas, e se alongava a noite adentro.
E a gente não reclamava. Nós gostávamos. Você lá junto. Nós juntos. E depois, na gestão do Dr. Sebastião Renato de Paiva, também ele mais introspectivo, mais um estilo diferente, mas assim, excelente. A relação pessoal entre ele e nós era fantástica. Ele dava a linha, o direcionamento, por exemplo. Ele falava, eu julgo assim, eu entendo assim, o norte para vocês é esse. Pronto. E aí nós trabalhávamos de uma forma muito livre, sabe? Não, sem nenhuma pressão, sem nenhuma cobrança, mas também era tudo a tempo e a hora. Se um prazo processual vencia amanhã, você poderia ter certeza que hoje estaria tudo pronto. Então, era uma equipe, como diz ele, era uma equipe que trabalhava redondinho, não precisava dele cobrar nada. Muito, muito boa trabalhar com o Dr. Sebastião. Depois veio a doutora Yalba, totalmente... Doutor Platão. Sim, antes do doutor Platão, que aí foi a corregedoria. Aí eu mudei tudo de água por vinho. Eu saí dos processos de competência do presidente, saí e fui trabalhar na área de processo de competência do corregedor, a função corregedora. Mas eu já tinha uma bagagem que eu trazia de Brasília, que as primeiras lições eu obtive lá em Brasília. Mas com o doutor Platão também, ele super informal, super amigo, e a gente trabalhava num clima de muita liberdade. Muito, muito, muito bom mesmo. Foi uma administração assim que hoje eu vejo, foi um marco na 18ª região. Muitos entrevistados falam isso. Eu acho que foi um marco. O tribunal era um antes dele e outro depois. Sim, nós servidores sentimos isso bem de perto. Pelo dinamismo dele, pela forma informal de trabalhar, e a facilidade, como ele resolvia tudo, e ele delegava o trabalho a você e a responsabilidade era sua. E pronto. Então foi assim, um divisor de águas mesmo para a 18ª região. Eu penso que a administração do doutor Platão foi assim. E como foi trabalhar com a doutora Yalba? Pois é, uma forma totalmente diferente. Doutora Yalba mais excêntrica, mais política e assim dinâmica também, mas assim muito liberal, muito informal e sem nenhum protocolo com a doutora Yalba. E ela falava assim, eu quero o serviço pronto. Muitas vezes eu falava assim, doutora Yalba, olha isso aqui, assim, assim, porque isso é um caso novo, nós precisamos ter uma cautela, eu preciso de uma direção. Ela falava assim, estude e me traga a resposta. Então, são formas totalmente diferentes de trabalhar. Tanto que a gente que trabalha muitas vezes redigindo, e a gente aprende o vocabulário de cada um, onde um que gosta, que pontua, que põe a vírgula. A gente é uma adequação. A cada presidente que eu trabalhei, eu tive que me adequar. Na gestão da doutora Yalba, houve, pelo governo federal, aquela intenção de acabar com a justiça do trabalho. Extinguir a justiça do trabalho. E ela fez um grande movimento, você se recorda? Eu me recordo. Tanto que a corregedoria, eu falei para ela uma época, editorial, a corregedoria, nós estamos tendo um setor aqui que não é próprio para a corregedoria, porque é uma mini gráfica, porque nós redigíamos os panfletos, as revistinhas, as coisas que ela queria, tudo na corregedoria. Era feito tudo lá. Ela falou, eu confio em você, você se vira. E participávamos de movimentos em defesa da justiça do trabalho na época. Foi uma época bem diferente. Subia no caminhão, tudo, ia para Brasília. Tudo.
ia para a esplanada dos ministérios, assim, a gente tinha uma atuação bem atípica mesmo, bem diferente. Aí veio doutor Saulo. Totalmente oposto, muito reservado e assim uma competência fora de prova e um juiz assim fantástico. Doutor Saulo, olha, pensa num magistrado assim, sabe, coeso e muito, muito bom trabalhar com ele. Simples, sabe, muito objetivo, muito claro com os propósitos e muito fácil trabalhar com o Dr. Saulo. Não foi difícil. E aí veio muito a doutora Kátia. Sim, com a doutora Kátia eu já não fiz parte da corregedoria. Eu trabalhava na diretoria de arquivo e jurisprudência. Mas também ela me deu todo o apoio com toda a reestrutura que eu quis fazer na diretoria. Toda. E Ricardo Lucena, assim, como diretor-geral, todos os recursos que ele pôde nos conceder, inclusive estantes para a biblioteca, montar um novo arquivo, tudo. O serviço de jurisprudência foi todo reestruturado e a doutora Kátia nos deu todo o apoio, tudo que a gente precisava. Dela e do Ricardo Lucena foi, assim, foi uma época muito boa. Tanto que eu falei para a doutora Dora, que era minha amiga antes de ser presidente, era e é até hoje. Nós somos muito amigas. Eu disse para ela, não sei se eu quero voltar para a corregedoria, não. Eu estou muito bem aqui, não quero, não. Aí ela falou assim, você trabalhou com todos, você nunca disse não para nenhum. Agora, para mim, se eu sou amiga, você vai dizer não? Praticamente eu voltei assim. E Marcelo Marques também, que era o diretor judiciário, e nós, muito amigos, sempre trabalhamos em conjunto, porque as correições a gente fazia os dois juntos. E aí Marcelo Marques falou, Nilma, você não vai fazer isso com a doutora Dora. Eu acabei voltando para a corregedoria. E como foi acompanhar a doutora, o pique da doutora Dora? Acompanhava. Ela falava para mim assim, você está me cansando hoje, viu? Mas ela é assim até hoje. É assim até hoje. Mas eu não sou muito diferente dela também, não. Nilma, em se tratando de justiça do trabalho, poderia compartilhar quais foram os fatos mais marcantes da sua vida aqui? Ixi, são tantos. Primeiro foi minha transição da 10ª região para a 18ª. Apesar de ser goiana, já tinha 20 anos que eu estava fora de Goiânia. Então foi me acostumar novamente com a cultura goiana, né? Inclusive do tribunal. Inclusive o modo de vestir. Porque eu vim com um costume que era da 10ª região. Quando eu cheguei em Goiânia, eu era chamada a atenção até pela forma de me vestir, porque as servidoras aqui trabalhavam de uma forma despojada. E eu sempre achei assim, roupa de trabalho é uma, roupa de passear é outra, de sair é outra. Então eu sempre fui muito formal com o meu estilo de trabalho. E eu já senti essa diferença logo de chegada. Depois, as responsabilidades, que eu já estava acostumada com o serviço que eu fazia em Brasília, e aqui, cada dia eu tinha um desafio diferente, no início. Isso me marcou muito, muito. E também a família lá em Brasília, eu aqui, isso no início ficou difícil para mim. Mas me marcou, essa fase foi difícil. Mas, assim, depois, não. Depois eu já me adaptei. Depois, quando meu marido também se aposentou e a família veio toda para Goiânia, aí tudo ficou estável, trabalhamos todos assim,
muito, aí não teve grandes problemas, não. Mas, assim, eu trabalhei com grandes mestres. Isso me marcou muito. Porque eu nunca tive chefe que só me cobrou. Eu sempre tive amigos, sempre tive professores que me orientavam naquilo que eu precisava melhorar. Isso foi gratificante, muito, muito bom. E quando eu fui indicada para receber aquela homenagem da Ordem Anhanguera, e por decisão unânime do Tribunal Pleno, meu nome foi aprovado. Isso me marcou muito. Foi um grande prêmio que a 18ª Região me deu. Muito. E eu digo para você que até hoje, as equipes as quais eu montei e consegui trabalhar, que até hoje são meus amigos. Isso me marcou muito, porque eu criei no tribunal não colegas de trabalho. Eu tenho amigos aqui e eu tenho uma família na 18ª Região. Então isso me marcou muito. E é de grande riqueza para mim isso hoje em dia, porque minha família é muito pequena. Minha família hoje resume praticamente nas minhas 2 filhas. Nilma, você é muito querida e respeitada dentro do nosso tribunal pelo seu desempenho, comprometimento e pela sua dedicação. Quando vem em sua cabeça o nome TRT, considerando quase 25 anos, né, de serviços prestados à instituição, o que lhe vem à mente? Que aqui é a minha casa. É minha segunda casa. E eu tenho o maior orgulho de pertencer, porque eu falo que eu pertenço a ela até hoje. E eu tenho uma segunda família aqui, que eu tenho colegas e amigos que eu cultivo até hoje. Eu não me afastei. Nem não conheço os novos que entraram. Depois da minha aposentadoria, eu não conheço grande parte de servidores, de juízes, eu não conheço hoje. Mas os da minha época são meus amigos até hoje. Eu prezo muito. Eu amo o TRT. E eu acho que é por isso que eu considero aqui a minha segunda casa. A partir de suas experiências, que palavras deixaria um servidor que está iniciando a carreira? Vista a camisa. Se fez opção em prestar um concurso e ser servidor da Justiça do Trabalho, se dedique a isso. Tenha orgulho de ser um servidor da Justiça do Trabalho e faça tudo o que puder para o melhor desempenho da função que exerce. Quem é Nilma de Oliveira Mota, na opinião de Nilma Oliveira Mota? Essa pergunta. É difícil fazer uma autoavaliação. Porque a que conclusão que eu diria sobre quem é Nilma de Oliveira Mota? Para Nilma. Eu sou uma mulher que chegou aos 72 anos, saudável, graças a Deus. Realizada, tanto pessoal como profissionalmente. Feliz, porque ajudei a constituir uma família, que é a minha grande riqueza hoje. E cultivei e cultivo até hoje grandes amigos.
Então, isso para mim me, me traz grande satisfação. Eu digo que eu sou uma pessoa realizada porque eu consegui alcançar isso. Nilma, e o que dá sentido à vida? Para mim, hoje, Sim. são as minhas filhas, que é a razão de viver, e os amigos que me enriquecem, que são minha companhia, porque as filhas, cada uma com vida própria, nem sempre podemos estar juntas, e a família é muito pequena, mas é igual eu disse para você, eu tenho uma segunda família, porque eu tenho grandes amigos, meu círculo de amizade é muito bom. Bem seletivo, mas muito bom. Muito bom. Isso dá sentido à minha vida hoje. E eu gosto muito de estudar, então eu continuo estudando. E eu sou uma pessoa muito ativa. Eu acho que nunca parei e vou parar, vou demorar a parar muito cedo. Então eu acho que isso para mim, gosto muito de ler, gosto de ajudar as pessoas, gosto de participar de tudo. Então eu não sou uma pessoa que se entregou com a aposentadoria, não. Pelo contrário, eu só fui ter tempo de fazer certas coisas que antes eu não tinha depois que eu me aposentei. E isso dá sentido à minha vida. Eu deixei de fazer alguma pergunta a você que você gostaria que fizesse? Eu penso que você abrangeu tudo sobre a minha carreira, sobre minha vida pessoal, profissional, a minha vida aqui dentro do TRT. Acho que foi bem abrangente, bem abrangente. Eu peço desculpa se eu não pude satisfazê-la ou corresponder em tudo que você precisava. Que mensagem você gostaria de deixar para alguém que vai ouvir a sua entrevista, os seus depoimentos? O que é que eu gostaria de dizer? Que seja um profissional do qual tenho orgulho e que faça o seu trabalho com amor e dedicação, porque o que vale a pena é isso. Remuneração e outras vantagens decorrentes da função, do cargo que se ocupa, tudo isso simplesmente é passageiro. Mas seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa dedicada e ame o que faça. Em nome do TRT 18, em nome da administração, eu gostaria de lhe agradecer pelos seus valiosos depoimentos. Eu Muito que obrigada. agradeço. Eu que agradeço muito, muito de ter essa oportunidade, porque, igual eu te disse, eu me considero ainda parte dessa instituição. Eu estou aposentada por força das circunstâncias, mas de coração eu me sinto que eu ainda sou servidora da Justiça do Trabalho. E tenho muito orgulho disso. Muito obrigada. Eu que agradeço.